Tudo na paz aí? Olha, e se a Terra, do ponto de vista espiritual, não for exatamente uma escola, como a gente vem repetindo e acreditando há tanto tempo? Para você entender essa conversa, fica aqui com a gente. E hoje eu quero agradecer duas pessoas, Thalita Urban e Tayane Campos. Obrigado por vocês apoiarem aqui, participarem da corrente do nosso canal. Gente, Dona Célia do Carmo, segundo Chico Xavier, era a maior médium do mundo. Isso nas palavras do Chico. Claro, com toda a compaixão do Chico, e claro que a Dona Célia não gostava de ouvir esse tipo de coisa, porque ela não se considerava assim, e ela era uma pessoa que se afastava das mídias, por isso que ela já viveu a vida dela, já voltou para o plano espiritual, e provavelmente muitas pessoas não ouviram falar dela. Essa que o próprio Chico Xavier considerava a maior médium do mundo. Uma vez perguntaram para Dona Célia o seguinte: Dona Célia, sobre nosso lar, sabe a colônia espiritual Nosso Lar? Baseado na obra de André Luiz, pelo Chico Xavier. E aí, Dona Célia, como que é lá Nosso Lar? Como que essa coisa existe? Nosso Lar, Dona Célia. E ela trouxe uma resposta que ela é genial e que a gente precisa degustar essa resposta com calma para não sair julgando e achando que a Dona Célia disse uma coisa que ela não disse. Ela respondeu o seguinte: para André Luiz é real. Mas como assim? Existe ou não existe, Dona Célia? Para André Luiz, existe. Mas o que ela está querendo dizer com isso? Será que ela está supondo que Nosso Lar não existe, que é uma invenção do André Luiz, uma ilusão na mente dele, no estado pós-morte? Não, na verdade, o que ela está querendo dizer ali, se é que a gente pode arriscar uma interpretação buscando nos aproximar do significado que ela trazia, ela estava querendo dizer que o mundo espiritual dialoga muito mais com camadas subjetivas do nosso psiquismo, do nosso espírito, do que a gente imagina. Aqui também é o plano espiritual. O plano material, como a gente chama, está contido dentro do mundo espiritual, só que se manifestando numa densidade diferente. Mas da mesma forma que no plano extrafísico, vamos assim chamar, a nossa subjetividade, os nossos valores, as nossas inclinações, as nossas crenças, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente sintoniza, aquilo que a gente entra em ressonância, aquilo que a gente projeta, acaba plasmando a nossa realidade e nos remetendo a realidades análogas, não que seja tudo uma ilusão da nossa mente, mas é muito mais fácil da gente ser atraído para faixas de existência que são muito mais coerentes àquilo que nós já construímos dentro de nós. Então, para André Luiz e para aquelas pessoas que sintonizam com aquela dimensão, existe. Mas isso não significa que a experiência pós-vida das pessoas, de todos nós, vai se resumir a nosso lar. Ou vai ser apenas ir para nosso lar. Então, quando a Dona Célia responde isso, olha, para André Luiz existe, ela estava evocando esse caráter subjetivo. Aquilo que ele tinha de valor, que ele tinha de possibilidade, aquilo que ele conseguia sintonizar e entrar em contato. Só que, como a gente disse no início, o plano material também está contido dentro do plano espiritual. Eles não estão afastados, separados. Aqui, essa vida una, essa vida maior, só está se manifestando com uma densidade diferente. Mas está contido. Aqui também é mundo espiritual. E da mesma forma que essas regras valem para a realidade extrafísica, claro que com um certo delay por conta da densidade que a matéria apresenta, elas também valem aqui para a gente. Claro que a experiência na matéria ela acaba democratizando a heterogeneidade das consciências e colocando a gente numa experiência rica, numa possibilidade rica, que é você poder viver ao lado de pessoas que não necessariamente sintonizam imediatamente no primeiro momento contigo. E a partir dessa interação você aprender a desenvolver valores de convivência, de respeito,
nas suas relações, enfim. Mas mesmo com isso, o nosso pensamento, as nossas crenças, os nossos valores, a forma com a qual a gente aprende a enxergar a realidade, ainda aqui na matéria, acaba também nos conectando a uma nuance diferente de experiência aqui. Então o seu mundo existe? Para você existe. Mas é necessariamente o mesmo mundo que eu estou experimentando? Não. Apesar de estarmos em comum acordo, encarnados na mesma matriz material de experiência chamada Terra, chamada planeta Terra. Mas mesmo no planeta Terra, os mundos são muitos. Porque cada um de nós acaba sintonizando com uma certa faixa particular, um certo recorte de experiência, mais ou menos característico, mais ou menos heterogêneo. Não que a gente não compartilhe das experiências coletivas, estamos aqui para nos responsabilizarmos por isso também. Não é porque eu estou no meu mundo particular que eu deixo de olhar para o que está acontecendo com a sociedade. Isso é um escapismo. Mas mesmo assim existem certas nuances que nos atraem mais do que outras. Isso é muito importante pelo seguinte: eu estava ouvindo uma senhora recentemente dizendo que, em termos de espiritualidade, as narrativas que nós temos sobre espiritualidade, nós somos muito preparados para esperar o sofrimento. Espiritualmente a gente é preparado, sabe? Estamos aqui, é o mundo de provas, é o mundo de expiação, são os pecados, é o karma negativo. Cada recorte cultural, religioso, vai ter a sua maneira de se referir a isso de alguma forma. Então, mesmo que a gente não perceba, essa ênfase no negativo acaba sendo muito forte em muitos meios que nós herdamos. Mesmo vestido de boas intenções. Mas ela diz o seguinte: por que a gente não recebe o mesmo preparo para as coisas positivas? Em outras palavras, vou traduzir aqui. Por que a gente usa aquela frase assim: "E tá bom demais para ser verdade"? Sabe quando as coisas começam a dar certo? E tá bom demais para ser verdade. Ora, por que a gente não aprendeu, nós não fomos programados e preparados para ter um recorte da realidade em que a gente vê uma coisa boa acontecendo e a gente diz simplesmente: é bom demais, por isso tem que ser verdade? Quem disse que a vida tem que ser algo ruim? Aliás, que contradição é essa que a gente imagina um Deus de suprema sabedoria, de supremo amor, de suprema bondade e perfeição, e a gente projeta a nós mesmos para categorizarmos a obra, a criação desse Deus de perfeição como sendo algo não tão bom assim? Será que a experiência na Terra é algo não tão bom assim? Ou será que é a gente que não está conseguindo, sabendo lidar com as possibilidades e as maravilhas que estão aqui também? Não para apenas dar porrada na nossa cara, mas para dizer para a gente: meu filho, minha filha, acorda para cuspir, tu é filho de Deus. Tu é filho de Deus, você não é dono do mundo, mas é filho do dono. Tu não é filha, não é dona do mundo, mas é filha do dono. Ou da dona, porque Deus está além de gênero. Vamos trazer esse sentido máter da mãe divina, que eu acho que é necessário nesses dias, né? A gente despertar essa consciência também em relação à divindade. Por quê? Por quê que é bom demais para ser verdade? Por que não pode ser bom demais e por isso que é verdade? Será que Deus faz coisa meia boca? E eu achei essa reflexão fascinante. Por que as religiões muitas vezes nos preparam para o lado negativo da vida, mas ninguém prepara a gente para esperar o lado positivo? É sempre a jornada de libertação dolorosa dos verdugos, dos abrolhos, do caminho sacrossanto e espinhento da coisa toda, que você tem que se arrastar, e há de vir a luzidia libertação algum dia que irá nos purificar
ficar na escalada santificante enquanto você se arrasta aos joelhos. Meu Deus do céu! Eu acredito num Deus que tem um pouco mais de bom gosto do que isso. Por que talvez a gente precise questionar alguns conceitos que a gente tem? Lembra, aquilo que eu aceito como conceito, como valor, como crença, me sintoniza com uma parcela da realidade que vai fortalecer aquilo em mim. Eu estou entrando em ressonância com aquilo. Se eu digo que a vida é X, Y, Z, eu começo a colocar essas lentes diante dos meus olhos, eu começo a forçar a barra para ver a vida como X, Y, Z, ainda mais se eu for teimoso. Se eu for teimoso, pior ainda. Aí basta a vida me apresentar alguma coisa em que eu interprete como esse X, esse Y, esse Z, aí eu ponto, tá vendo? Estou falando que é assim. E quando a gente diz que a Terra é uma escola, qual que é o problema disso? Eu vou te dizer o problema disso como pedagogo, eu sou profissional de educação, eu trabalho com escola. E eu me formei para falar isso. E se eu não te disser o que eu vou te falar agora, eu posso pegar o meu diploma e jogar no lixo, porque não serviu para nada. Eu preciso te dizer uma coisa que ela é muito importante. Em termos de instituição social que a gente tem na Terra hoje, não vamos dizer na Terra como um todo, existem exceções, vamos falar da sociedade brasileira, que é para a qual esse vídeo está sendo direcionado. Na sociedade brasileira, a instituição escola, e eu não estou falando das exceções, educação nós temos que falar de tudo, porque educação de qualidade tem que ser para todo mundo e não só para exceções. Em termos do geral da educação, a instituição escola que a gente tem hoje, ela é atrasada, ela não está boa. A escola que a gente conhece hoje, na maioria dos casos, como a gente conhece, não está boa. Está representando o mesmo papel que os jesuítas representavam quando vinham converter indígena nas terras dominadas, exploradas por eles. Agora que a gente está numa época com essas crianças inteligentíssimas chegando aqui, que com, sei lá, 2, 3 anos de idade já está ensinando a mãe a mexer no iPad, no celular, no trem que for. E você quer ensinar essas crianças como você ensinava a galera 50 anos atrás? Você acha que isso vai dar certo? É lógico que não vai dar certo. Já não está dando certo. O quanto de anacronismo isso não representa? Será que a gente sabe o que é educação? Ou a gente não está confundindo isso apenas com instrução? Você incha a cabeça da pessoa de informação apenas no aspecto intelectivo, faz aquela criança vomitar aquilo que ela memorizou, não internalizou, memorizou, ela vomita aquilo numa prova e você classifica ela com uma nota em vermelho, você é um 1, você é um 0, você é um 3. E ainda dentro de um sistema de competição e comparação, porque você é 3 e quem está do teu lado é 10. E às vezes não é porque você é 3 porque você não estuda, às vezes você tem dificuldade, às vezes você nasceu para fazer outra coisa, mas você sai acreditando que você é um 3. E não bastasse isso, de repente alguém aponta para você e está tirando sarro, é toda essa estrutura de bullying. E eu estou falando isso, não posso ser hipócrita, eu vivi isso, eu cresci na década de 90, a gente bullyingava e recebia bullying, e era uma coisa que fazia parte do cotidiano e que agora a gente precisa questionar, aliás, já devia questionar há muito tempo. As crianças não saíram traumatizadas dessas experiências. Não, eu não estou sendo dramático, não. Eu sei que você tem uma filha que gosta muito da escola, mas pode ter certeza que a sua filha talvez seja uma exceção, porque tem muita gente saindo traumatizada. Como professor eu te digo, esse negócio de você ter um profissional de educação na frente de uma sala para 30, 40, 50 crianças, não tem como você dar atenção devida a cada uma dessas crianças. Isso é um sistema para facilitar os custos. Mais criança com menos professor, eu pago menos salário. É estrutural o problema da educação no nosso país. Eu não vou me estender muito nisso, mas basta a gente colocar aqui que o modelo de escola que a gente tem hoje
Não é o ideal e está longe disso. Precisa acompanhar o progresso, o qual a realidade vai buscar, quer a gente queira ou não, a gente tem que correr atrás. E muitas vezes essa experiência na escola, para muitas pessoas é traumática. É sim, porque eu trabalho com isso e eu sei. Veja lá, ó, valor econômico, IBGE. 40% dos alunos já sofreram bullying e 24% dizem que vida não vale a pena. Que ambiente é esse de aprendizagem que traz esse registro para essas crianças e jovens? O Globo, só 1 em cada 10 alunos está satisfeito com aulas e material escolar. Estudo com 135 mil estudantes diz que 69% deles reprovam modelo de aprendizado. Olha lá, ó, Rede Filantropia. 90% dos estudantes brasileiros estão insatisfeitos com aulas e materiais. Isso em 2023. Que escola é essa? Qual que é a nossa compreensão do que é escola? Até para importar isso como metáfora para outras análises acerca do processo de vida. Não é à toa que quando a vida está ruim e a gente quer justificar as opressões das injustiças sociais, responsabilidade nossa, a gente chama ela do quê? De escola. De escola. E mesmo que a gente queira associar a isso uma noção de aprendizagem, é uma aprendizagem associada a algo que está objetivamente ruim, desequilibrado. Será que isso tem a ver com aprendizagem de verdade? Com escola de verdade? Ou com a vida de verdade? É assim que a espiritualidade nos trata? Que Deus nos trata? E eu pesquiso isso. Quando eu estava na Unicamp, eu pesquisei isso para o meu trabalho lá. Tem muita gente que sai traumatizada. Quem aqui que nunca, depois da vida adulta, não teve pesadelo sonhando que estava fazendo prova de alguma matéria que na época você se dava mal? Eu vivo tendo pesadelo com que eu tinha sonhando que eu estava tendo prova de química, de matemática, e no sonho, com mais de 30 anos nas costas, eu fico desesperado diante daquilo lá. E quando eu converso com as pessoas à minha volta, elas também têm essa experiência. E quando a gente começa a falar de traumas, de experiências a conversa vai, de como que a gente imagina que deveria ser uma educação. Esse vídeo não é sobre educação em si, senão a gente ficaria aqui 5 horas falando, eu ficaria com o maior prazer explorando esse assunto. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente não tem uma escola ideal. A gente tem uma escola que muitas vezes ela oferece às vezes o oposto do que ela deveria trazer. Muitas vezes a experiência do ensino, para muitas pessoas, está associado à dor. A uma coisa chata, uma coisa enfadonha, uma coisa que é só decoreba, uma coisa que não vai servir para nada, uma coisa que você perde 5, 6 horas do seu dia, se não mais, que você podia estar se desenvolvendo em tantas outras formas, se você tivesse uma estrutura coletiva que desse suporte a isso, porque não é só problema da escola, largar a criança lá e se vira, é uma questão de estrutura, de mentalidade, de paradigma coletivo, social, que isso também precisa ser repensado, a nossa visão de ser humano precisa ser repensada, afinal, que ser humano que eu estou formando dentro da escola, o que eu quero atingir com aquilo? Será que é só mais uma porca, uma rosca, um parafuso na máquina utilitarista da roda social, onde as pessoas são apenas números? Você não sabe nem o nome delas e não está nem aí desde que ela consiga o dinheiro para você? E isso é o que vai defini-la na vida, no seu status, no seu reconhecimento, no respeito que ela vai ter, inclusive dessa própria estrutura social? Ou não é assim, quem tem bufunfa no bolso pode cometer, às vezes, o crime que for que saia de fininho, não é? Aí vai lá o cara lá humilde, tropeça na rua, acontece lá o que, já está sendo levado a pancada. Você sabe como isso funciona? Isso não vem do nada, isso é programado. Existe um modelo de educação, um modelo de ser humano, um paradigma de mentalidade coletiva que está gerando isso. Então a experiência escola que a gente tem não é a ideal, está longe disso, e vão parar de idealizar. Porque tem a escola lá da minha filha lá no sítio. Pois é,
legal para tua filha, mas essa não é a realidade de todo mundo no Brasil. Educação de qualidade não é para ser só para sua filha ou só para sua sobrinha que gosta. É para ser para todo mundo. Porque aqui tem a coisa mais importante que vocês têm que lembrar desse vídeo. As áreas do cérebro, em neurociência falando, as áreas do cérebro ligadas à aprendizagem são as mesmas áreas do cérebro ligadas aos estímulos de prazer. E pega agora que é mais importante ainda. As áreas do cérebro ligadas à dor. E lembrando que dor não é só porrada física. O cérebro, quimicamente, muitas vezes interpreta, da mesma forma que ele interpreta um tapa físico, uma agressão verbal. Às vezes ele interpreta da mesma maneira, quimicamente, uma situação em que você se sente humilhado, bulinado, ou que você se sente inferior diante de algo que você está tentando aprender e não consegue, o sistema não consegue te acolher. Isso é dor. E por mais que gerações passadas ficaram repetindo e repetindo o absurdo, e a gente tem que dar nome aos bois porque é absurdo, aquela ideia também anacrônica de que a porrada te ensina. Eu vou falar uma coisa que precisa ser falada. Essas mesmas áreas do cérebro que são ativadas quimicamente pela dor, seja ela qual for, objetiva ou simbólica, são áreas do cérebro que inibem a aprendizagem. Então, sabe aquela história de ou aprende pelo amor ou aprende pela dor? Balela. Você só aprende pelo amor. Apenas. Tem gente que está vida após vida só se ferrando, só tomando na cara e aprende alguma coisa, às vezes não. Às vezes você mesmo conhece alguém que só apanha e aprende alguma coisa. Não, você sabe quando que essa pessoa aprende? Quando no meio da dor, ela usa essa dor como motivo, como impulso para ela dar um passo em direção a escolher o amor. Aí ela começa a aprender e depois ela sai daquilo. A dor só vai servir, só vai ser útil até a pessoa entender que a dor não serve mais para ela. Que ela não precisa disso. Essa é a lição da dor. Porque quando você aprende isso, você dá um passo na direção do amor, começa a fazer diferente e aí sim, você sai daquilo e você aprende uma coisa diferente. É uma mentalidade muito bruta e muito criminosa que a gente naturalizou de relacionar porrada à aprendizagem. E tem gente pior que se orgulha disso. Pessoas tão embrutecidas que não aprenderam de outra forma ou que acham que aprenderam. E a gente vê que não aprenderam porque você vê depois os resultados. O que é passado adiante. Não estou falando de disciplina, não estou falando de firmeza pontualmente. Existem momentos de dor, existem momentos de desconforto, existem momentos que você tem que ser firme, que você tem que ser assertivo. Tem tudo isso. Agora, não pode transformar isso em rotina. No nosso pensamento social, muitas vezes isso é rotina. É normalizada a dor. O que não te mata te fortalece. Espera um pouquinho. Será que a única forma de você se fortalecer é colocar sua vida em risco? É isso que você está dizendo? Existem desafios, existem as porradas, mas isso não pode virar norma comum. Não pode virar mentalidade. A gente criar uma vida tão opressiva e naturalizar isso a tal ponto que quando algo bom finalmente acontece, o que você repete? E é bom demais para ser verdade. Puta que pariu. Agora, isso é resultado do que a gente está criando ou é resultado da criação de Deus? Abre a janela do teu quarto, da tua sala, da tua cozinha. Olha para o paraíso que a gente foi colocado. Olha a cor desse céu, a natureza, se é que não destruíram tudo aí à volta de onde você está. Olha a perfeição de tudo. E
a generosidade incondicional que nos colocou aqui para vivenciarmos isso e para aprendermos. Mas você está falando que é aprender, então a vida é uma escola. Espera aí. Quando a gente fala que a vida é uma escola, qual que é o nosso modelo de escola que a gente conhece? Esse que a gente tem. E nele existe a permissividade a certos padrões de experiência que não são saudáveis. E a gente projeta isso na vida, e quando a vida vem com padrões que não são saudáveis, e que não é simplesmente karma da pessoa, não. Às vezes são desigualdades estruturais que precisam ser assumidas e responsabilizadas para a gente mudar isso aqui. E a gente fica atrás desse papo, né? Ah, não, é vontade de Deus, é o karma, é a reencarnação, é provas e expiação. Não, é a gente que está tendo as mesmas escolhas, a mesma mentalidade e não está sentindo a água bater na bunda e dizendo, gente, vamos mudar isso daí? Vocês estão no século XXI, não é para ficar mais vivendo que nem na Idade Média? Pelo amor de Deus! Esses dias eu estava ouvindo um desses palestrantes do campo da espiritualidade, que falam bonito no púlpito, palavras difíceis, açucaradas, e que são grandes autoridades. E geralmente, às vezes, expoentes dessa bondade, dessa caridade verticalizada que me traz muitas dúvidas acerca disso, porque eu fico muito na dúvida sobre essa bondade, que ela é muito vertical e que ela precisa se sobrepor àquilo que ela considera como inferior para se autoafirmar, ou seja, eu sou bom, eu sou caridoso porque você é ruim, entendeu? Eu sou sábio porque você é menos esclarecido, eu sou da luz porque você é das trevas e eu estou aqui só para te oferecer a minha luz, entendeu? E será que todos nós não somos um pouco de tudo isso também? A caridade, a bondade, ela não pode ser vertical no sentido de olhar de cima para baixo, de eu te inferiorizar e nessa inferiorização eu me sinto útil e me sinto superior. Não. A bondade, ela é horizontal, eu te olho nos seus olhos, eu te reconheço, eu te ajudo porque eu estou vendo um irmão meu aqui. Eu estou vendo alguém que partilha da mesma vida que eu sou. E essa bondade, ela não é unilateral. Só eu ajudo, eu sou o ajudador, eu sou o caridão. Eu sou o ajudador, eu nunca preciso de ajuda. Essa pessoa nunca se humaniza. Ela nunca se humaniza porque ela nunca aceita a sua vulnerabilidade. Ela é sempre ajudadora. Meus amigos, não. A caridade, a ajuda, não é unilateral, é cíclica. Hoje eu colaboro com você, amanhã você colabora comigo, cada um naquilo que puder, porque o universo é colaborativo. E não é porque eu sou superior e eu vou para nosso lar porque eu sou muito caridoso. E Deus está observando a caridade que eu estou fazendo. E não que isso tire o valor do ato em si, mas você poderia estar aproveitando muito mais o crescimento se você jogasse a real consigo mesmo e perguntasse o que está me motivando. Será que é amor mesmo ao próximo? Eu estou me importando com o próximo? Ou não é uma arrogância em que eu me coloco numa posição de me achar superior aos outros e agora sou sempre eu que dou? Eu que vou ter a palavra amiga, eu que vou ter o que você precisa. E eu esqueço que eu também sou humano. Enfim, uma dessas pessoas que se notabilizaram por essa bondade vertical que eu tenho lá minhas dúvidas, estava fazendo uma palestra e disse uma coisa assim, olha, porque a Terra é uma escola, a gente não está aqui a passeio, essas coisas que eu também aprendi, que sempre repeti para um monte de gente, sem pensar no que eu estava falando. Porque a Terra é uma escola, e as dificuldades, e aquele peso todo, sabe? Aquela racionalização para querer justificar o injustificável das opressões que a gente vive aqui, não é por imposição divina não, é por besteira nossa mesmo. E porque tem gente que acha que aqui, está pensando que aqui é um piquenique, que a vida é um piquenique,
Isso me pegou. Você sabe por quê? Porque nesse dia que eu ouvi isso, depois de muito tempo, eu tinha feito um piquenique. E eu tinha feito um piquenique com as pessoas que eu amo. E não é todo dia que a gente faz um piquenique. E calhou de nesse dia eu ter feito um piquenique, depois de muito tempo sem fazer piquenique. E meus amigos, eu senti uma coisa muito preciosa durante esse piquenique. Porque foi um piquenique feito de coração. Eu me reuni com aquelas poucas pessoas que a gente tem plena confiança. Que nem sempre a gente consegue estar junto, mas quando consegue, parece que valoriza a vida, você realmente se importa, você realmente está ali por aquelas pessoas e você sente que aquelas pessoas realmente estão ali por você. E nesse dia eu tinha feito um piquenique com elas. E foi algo tão glorioso na sua, veja, simplicidade. Simplicidade, eu não estava criando instituições homéricas, com todo o mérito disso, mas foi algo tão simples. Foi um partilhar de pão, de suco. E aquele momento simples, mas feito com amor, aquela partilha horizontal, de vem aqui, de você sentir aquele momento de estar junto com a natureza. Meus amigos, não sei se vocês já sentiram isso, eu acredito que sim. No final daquele dia, quando eu fechava os olhos, eu sentia uma sensação tão especial no meu coração. Um amor, uma leveza, uma sensação de dever cumprido, porque é isso, às vezes a gente tem essa arrogância de achar que a gente veio na Terra com grandes missões homéricas, né? De salvar a humanidade. E a gente esquece da simplicidade do cotidiano, que às vezes é ali que está o nosso propósito. Eu vou contar uma história rápida. Numa Páscoa de uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu falo mais disso no meu livro novo que está aqui, ó, esse aqui, Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura, e eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês também. Numa dessas Páscoas passadas, eu sonhei com Jesus. E eu sempre aprendi, sempre fui doutrinado nesse esquema de que assim, quanto mais difícil a caridade, melhor a caridade. Quanto mais eu me esguelar para agradar todo mundo e construir coisas gigantescas e esquecer de mim, esquecer das pessoas que Deus colocou ao meu lado e só me preocupar com o mundo, querer salvar o mundo, sabe? Quanto mais difícil, melhor, porque é o caminho dos verdugos e dos abrolhos. Como a gente começou brincando, e eu tive um sonho com Jesus. E Jesus estava sentado à mesa com a minha família, comemorando aquele dia, aquele almoço de Páscoa. E ele estava sentado do meu lado direito, aqui, ó, aqui. Podia ver aqui a barbinha dele aqui do meu lado. E ele pegava o pão e ele partia. E com interesse pelas pessoas que estavam ali. E ele dava um pão para outro, passava aqui, pegava, ele comia e tal. E ele olhava para mim, sorria e eu... Nossa, eu pensava que Jesus ia ser uma coisa tão apoteótica. O cara tá aqui dividindo o pão no meu lado. E aí uma hora ele olhou para mim, no fundo dos meus olhos. E ali eu senti, sabe quando você sente, fala, tem... Sabe, aquela autoridade moral do seu lado que fala com a presença, que deixa nítido, né, a sua autenticidade. Ele olhou para mim, repartindo um pedaço de pão, e dando para um, dando para outro, e falou assim, Yuri, não se engane, é isso o que eu espero de você. Eu não espero que você salve o mundo de nada. Isso não é dever seu, e não é nenhum peso que você consegue carregar. A única coisa que eu espero de você é que você saiba partilhar com as pessoas que Deus colocou à sua volta, na simplicidade do seu dia a dia, e que você faça isso com coração, faça isso com verdade, faça isso com amor, entendendo que a sacralidade da vida está imanente na simplicidade do cotidiano. O que me lembrou daquela frase do Gandalf no filme do Hobbit, que ele diz que Saruman
achava que era necessário um grande poder para manter o mal afastado do mundo, só que ele, Gandalf, aprendeu o oposto, que são nas pequenas atitudes de pessoas simples, comuns do dia a dia, que está a verdadeira capacidade de a gente afastar as trevas do nosso mundo. E Cristo estava me colocando aquilo. É isso que eu quero que você faça. Se você fizer isso com coração, se todo mundo fizesse isso com coração, o simples, o mundo nem ia precisar de grandes intervenções homéricas. Porque muitas vezes a gente está querendo olhar para fora e querendo salvar todo mundo, sem dar atenção a quem está do nosso lado. Às vezes quem está do nosso lado está passando fome, simbolicamente, olhando para esse pão. E ele sorria, ele falava, é isso que eu espero de você, na simplicidade. Se você fizer isso, eu vou estar com você. Você não precisa barganhar comigo, querendo salvar o mundo. Não é sua função. Deixa isso comigo. Como quem diz, deixa isso comigo. Não, você não tem peito para isso, moleque. Partilha o pão. Você está colocado aí por amor, não só para ficar se ferrando, é por amor. Vive esse amor simples, pequeno. Que eu vou estar ali contigo. E aquilo foi muito revolucionário para mim. Porque eu percebi depois desse sonho que eu perdia tempo na minha vida querendo fazer coisas muito grandes e que nem sempre davam certo e que às vezes faziam com que eu não olhasse para aquilo que realmente eu precisava olhar. Eu queria salvar a vida do outro, esquecia de olhar para a minha própria. Eu queria, salvar todo mundo e eu esquecia de quem está debaixo do meu teto, que eu não dava atenção, porque eu me achava importante demais. Porque eu devia ter um propósito muito maior. Imagina que o meu propósito engloba 3 pessoas debaixo da minha casa. Meu ego quer muito mais, entendeu? Meu ego quer arrasar. E ali eu abaixei essa bola. Nossa, mas baixei. E aí, voltando para o piquenique, ao final daquele dia, eu estava realizado. Mas, gente, não era um realizado assim, romanceado. Não. Eu sentia nitidamente, depois daquele dia, que era como se Deus estivesse feliz. Como se Deus estivesse feliz por aquele dia, por a gente ter vivido. É como se Deus estivesse olhando e falando, finalmente sacou. É para isso que eu te criei. Vocês criaram esses espinhos todos porque não observam essa simplicidade e ficam se enroscando em tanta armadilha. E eu liberto vocês porque eu amo vocês, mas cada ação tem sua consequência. Mas é para isso que eu criei. Não é bom o que eu criei? Mesmo com as dificuldades. Você está entendendo que eu coloquei você aí por amor? E por mais que você enfrente as consequências das suas próprias ações, dessa encarnação e de várias outras, você está entendendo que por trás disso, o meu objetivo para a sua vida, o meu sonho para a sua vida, não é esse enrosco todo. Eu estou te colocando aqui porque eu te amo demais. Mas você superpõe as ilusões dos desejos da sua cabeça na simplicidade do meu amor aqui. O Yogananda que dizia, né, que Deus é simples e todo o resto que é complexo. E nesse dia eu sentia que Deus estava feliz de, finalmente, foi para isso que eu te criei. É para isso. E vê como é simples, vê como é acessível e como é subestimado. E nesse dia eu senti que Deus estava feliz comigo. Eu senti a felicidade dele em mim, permeando. E Deus se comunica. Bobagem achar que Deus não se comunica. Deus se comunica. Tá, é como diz lá naquele livro Conversando com Deus, tem aquela pergunta: Deus fala com as pessoas? A resposta: sim, o tempo todo. O problema é, quem é que para ouvir? Não estou falando para você fantasiar e achar que tudo é Deus que está falando para você. Mas os sinais da vida, eles são muito didáticos. E nesse dia, eu falei, nossa, Deus, eu sinto como se Deus estivesse feliz por esse dia. Foi um dia muito simples, mas com toda a verdade do meu coração. A gente estava dividindo pão. E veja, esse piquenique, entre aspas, ele é simbólico, não precisa ser literal, é uma imagem que a gente está usando, porque ela expressa muito bem
que quaisquer trabalho, vivência, aprendizagem, projeto, relação, etc., qualquer processo dinâmica da vida, também podem ser feitos com partilha, verdade e amor. Por isso essa imagem é uma ótima metáfora para esse processo da vida. E quando é encarado assim, qualquer coisa, ainda que a gente não consiga fazer isso sempre e com tudo, mas aquilo que a gente consegue fazer com partilha, com verdade, com amor, gera uma aprendizagem tão mais integral, como consequência natural, do que a gente ficar forçando a barra, achando que a gente só vai aprender alguma coisa na existência, você ficar levando porrada e no meio do caos. Por isso que o piquenique é uma imagem muito boa para a gente falar disso, que inclui processo de aprendizagem também, em qualquer coisa que a gente faça, não só um piquenique. E a gente não estava fazendo isso usando palavras difíceis, discurso de palestrinha, discurso moralista. Não, estava brincando e um enchendo o saco do outro e aquela coisa banal e simples, mas com tanta verdade, com tanto significado. E meus amigos, aquilo ensinou tanto. Lembra que eu disse? As áreas do cérebro ligadas ao prazer. Não estou falando do prazer da perdição carnal, porque senão nós vamos assustar um monte de carolinha. Não é isso que eu quero, não, fica aqui. As áreas do cérebro ligadas ao prazer, essa alegria de viver, esse significado, são as mesmas ligadas à aprendizagem. Por isso que depois daquele dia gostoso, simples, eu não estava no terraço do edifício de Nova York, de frente para o Central Park, ostentando no Instagram um monte de coisa que eu comprei, aquela coisa que é inacessível, que só faz inveja no resto do mundo. Não! Eu estava fazendo aquela coisa que muitas vezes a gente só deixa de fazer porque subestima e não dá importância, sabe? E naquele dia eu resolvi dar importância. E claro que no final desse dia eu tinha aprendido um monte por consequência. Porque ativou algo dentro de mim que liberou essa hidrelétrica, né? essa barragem da aprendizagem. E eu me senti nutrido, eu me senti comungando com significado. Eu aprendi tanto aquele dia num piquenique. E nos dias que eu olhava para a vida como uma escola, na visão de escola que eu tinha aprendido, que é que se aprende, né? É o rigor, é a disciplina. Não, rigor é uma coisa, disciplina é outra, porrada é outra. E muitas vezes a gente aprende entre aspas, porque não aprende. O que a gente faz é normalizar a porrada. Como se a porrada ou se ferrar fosse disciplina, fosse rigor, fosse aprendizagem. E no fim, você sabe de uma coisa? Por que eu digo que isso é criminoso? Quantas e quantas vezes esse negócio de não, aquilo que não te mata te fortalece, no fim só acabou fazendo com que você ficasse mais fudido ainda e mais traumatizado ainda. Eu percebo isso em mim. Quantas vezes que eu não fui fazer? Claro que a gente tem que enaltecer também a coragem, a iniciativa, vencer os nossos limites, mas ter bom senso. Porque às vezes a gente se mete a fazer coisas só para bancar o corajosão e coisas desnecessárias. Eu estou fazendo esse vídeo e os caras acabaram de morrer lá no submarino, foram lá explorar os destroços do Titanic. Como diria minha mãe, precisava. Mas a gente tem essa coisa de assim, a porrada ensina. Cara, muitas vezes as porradas que eu falei, não, isso aqui vai me ensinar, e eu me submeti, que só me traumatizaram mais, só me trouxeram mais feridas, aí fica mais fudido, e tem que fazer terapia, autoterapia, meditar um monte, estudar um monte de coisa para diluir um pouco daquilo. Porque tem muito disso, vai lá, vai, encara de qualquer jeito, pronto, você bate a testa. Quantas pessoas não estão aí traumatizadas por conta disso? O que não mata engorda. Cuidado com esses bordões do senso comum que nem todos expressam sabedoria.
E quantas vezes que eu não estava lá me ferrando e naturalizando isso, porque eu aprendi que o mundo é uma escola e eu aprendi que escola é chata. Então deve ser assim mesmo, é isso que Deus quer para mim. Para quando eu morrer, aí vai ficar legal. Que absurdo, que desrespeito à obra de Deus, que desonra a Deus. Se eu não tenho capacidade de entender a maravilha que Ele criou, me colocou por amor aqui, que eu não faça os outros se perder por conta desse discurso também, dizendo que aqui é só coisa ruim. Ah, mas isso é um compromisso muito sério. Você está aqui e as vicissitudes da vida, ainda usam uma palavra difícil, bonita, assim, bonita não, né? Feia às vezes, para que o sofrimento fique mais valorizado ainda. É você romantizar o perrengue. Que absurdo. Depois que você descobre que você pode criar condições aos pouquinhos na sua vida para ir vivendo sem ter que tornar o perrengue uma obrigação, sem ter que normalizar e que nem você nem teu próximo precisa ficar vivendo à base de perrengue, você cria com isso justiça social. Não estou nem falando de espiritualização, estou falando de justiça social. Agora, quando você romantiza o perrengue, você tem estruturas corrompidas na sociedade, você tem injustiça social, e aí está lá a pessoa passando por uma injustiça, ao invés de você olhar como cidadão para aquilo, na sua responsabilidade de civilidade, para resolver, para ajudar de fato na horizontal, você olha para aquilo, põe a mão no ombro da pessoa, assim, olhando de cima para baixo, porque você está em cima e a pessoa está embaixo, entendeu? Na tua cabeça, como ensinaram para você. E você olha de cima para baixo e fala assim, essa é a vontade da espiritualidade. Essa é a vontade de Deus. Porque aqui é expiação, entendeu? Você tem que se ferrar. Não é o mundo que é expiação e provas. Somos nós, é um estado de consciência. O planeta é lindo, o planeta é um paraíso. As pessoas que são complicadas, mas as pessoas estão refletindo estados de consciência. Se a gente for depurando esse estado de consciência para sair, para transcender esse estado de consciência que se conecta, esse patamar de só provas e só expiações, nós começamos a ir para um patamar de regeneração interna. E a vida deixa de ser porrada. Você deixa de romantizar a porrada com poesiazinha, com palestrinha bonita, para disfarçar aquilo que é injustiça. E vestir isso de vontade de Deus, porque vontade de Deus é que você seja feliz, e não que você fique se ferrando. E pior, se ferrando e ainda ouvindo de quem está do teu lado, que não tem procuração divina nenhuma, muito menos bom senso para analisar o que está falando, e dizendo para você, é isso mesmo que Deus quer para você, que você se ferre e continua se ferrando. Porque Ele que é um Deus, ou ela que é um Deus de todo amor, de toda bondade, de toda sabedoria, criou isso tudo para que você se ferre. E tenha paciência nesses 80 anos que você vai passar por aqui. Porque depois vai ficar legal, entendeu? Se você fizer o que os dogmas estão falando para você fazer, porque Ele está de olho. Isso é controle, é manipulação, é opressão também. Deus colocou a gente aqui por expressão do seu infinito amor. E quando a gente entende que a gente está aqui por amor, porque nós somos amados, e não, meus amigos, nem sempre a gente entende esse amor. Muitas vezes a gente se revolta contra isso que a gente não entende, e é legítimo, porque não tem como a gente entender. Só que na nossa revolta, Deus também está presente ali, porque não ache que Deus está presente só na nossa potência e naquilo que a gente entendeu como vitória. Deus está principalmente presente nas nossas vulnerabilidades, porque é ali que Ele sabe que a gente mais precisa do amor dEle. E Ele sabe, embora nós ignoremos, que Ele colocou você e eu aqui porque Ele nos ama incondicionalmente. E quanto mais a gente se conectar a essas lentes, a esses valores, a esse óculos, é esse filtro para enxergar a realidade ou ainda para nos conectarmos, entrarmos em ressonância com uma outra expressão da realidade, como a gente faz no plano espiritual, mas aqui também é plano espiritual. Quando a gente aceita que estamos aqui para ser mimados por Deus, mesmo que a gente tenha se metido em tanta confusão, e não pense que os resultados disso são apenas solitários, porque os resultados da nossa confusão também é Deus querendo nos tirar daquilo.
É que a gente não entende. E às vezes é justamente nessa parte dos planos de Deus que a gente não entende que mora justamente as promessas dele para nossa alegria duradoura. Mas a gente deixou de entender a vida como um processo. A gente quer tudo na hora. Então a vida aqui na Terra, ela é uma escola no sentido avançado do que deveria ser uma escola. Onde você aprende pelo positivo da coisa, pelo prazer, pelo amor. Não estou falando do prazer, do pecado do mundo, que eu volto a repetir, entendeu? Porque tem gente que pode ficar pistola por causa disso, porque não é. Mas é na gentileza, é na mansidão, é na dignidade, é no respeito. Mas se a gente pensar que o mundo é essa escola do jeito que a gente conhece, escola, eu não concordo mais com isso. Eu prefiro achar que o mundo é um piquenique, porque um piquenique vai me ensinar mais do que essas escolas. Porque o piquenique está me ensinando a partilhar o pão e está me ensinando o seguinte: você está aqui colocado por amor e teu irmão está aqui colocado por amor também. Viva com base nisso. E honre isso, divida esse pão. Você não precisa dividir o pão com 50 milhões de pessoas. Divida com quem está do teu lado agora. E quando você estiver fazendo isso, olha no olho dessa pessoa. E eu duvido que nesse momento em que você olhar nos olhos dessa pessoa e dividir aquele pão simples, com todo o teu coração, com toda a tua verdade, mesmo que você não consiga aquela coisa de êxtase, com que você pode, eu aposto que nesse momento, quando você olhar para o olho de quem está do teu lado e fizer isso com verdade, a tua experiência na Terra não vai ser mais sinônimo naquele momento de opressão nenhuma. Você vai ver a possibilidade que nos é dada, inclusive de cura, para as consequências, para os estados difíceis que a gente vai herdando das nossas próprias escolhas, desta encarnação e de outras. E ratificando isso no desequilíbrio estrutural da nossa sociedade que a gente vai fingindo que não é com a gente. Por isso que eu digo que espiritualidade sem consciência social não é espiritualidade, é positividade tóxica. Mas que isso comece primeiro aqui onde a gente está, com a gente, com quem está do nosso lado. É até difícil a gente pensar na vida, espiritualmente falando, com tudo que a gente aprendeu dos discursos, dos dogmas, das narrativas, pensar na vida como uma coisa que pode ser algo bom. Não, você tem que encarnar na Terra apenas para coisas difíceis, sofridas, ruins. Coisas que são valorizadas pelo utilitarismo. Ou seja, o produto da tua utilidade define o teu valor como ser. Desculpa, meu amigo, é o contrário. Isso daí é uma filosofia histórica muito bem implementada, século XVIII, século XIX, de você transformar as pessoas, o valor inerente das pessoas como resultado apenas do valor objetivo daquilo que ela produz. Se é um inválido, se é um velho, se é alguém à margem da sociedade, se é alguém em vulnerabilidade, não tem valor para a nossa coletividade. Isso não acontece com Deus. Para Deus tem valor. E primeiro vem o teu valor. Então, volto a repetir, por quê que a gente é preparado com narrativas para esperar que a vida espiritualmente seja algo ruim? E ninguém ensina a gente a se preparar para a vida como algo que pode ser muito bom. E eu posso aprender nesse bom. Aliás, eu vou aprender de verdade quando eu estiver nesse bom, dentro de mim primeiro, que é o caminho do amor. Porque senão eu acabo legitimando isso. A vida é uma escola, a escola é chata, é coisa difícil, é pancadaria. Então eu estou aqui para aprender, mas para aprender tem que ser chato, tem que ser doído. E eu me conecto com isso. Quantas
milhões de pessoas não aprenderam a ter a mente programada dessa perspectiva e estão não apenas se conectando com essa realidade, como materializando ela em conjunto. Até para que ela respingue em quem não quer papo com isso. Beleza, você acredita que você veio aqui para se lascar? Eu não acredito, por mais que eu ainda esteja me lascando em muita coisa, mas eu acredito que Deus é sábio demais para ter me colocado aqui para resumir a minha vida apenas para ficar me lascando. Deus me ama. Talvez eu que não esteja me abrindo suficientemente para esse amor. Será que a gente consegue olhar para a vida um dia que seja, e ao invés de falar assim, nossa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender? Nossa, como que vai ser aqui? Evoluir, fazer e tal. Será que eu não posso parar um dia e falar assim, deixa eu sentir o quanto Deus está me amando através disso tudo. Uou! Caramba! É muito. Nossa! Peraí, eu estou sem com os meus problemas ali, mas deixa eu me conectar com esse silêncio que está por trás desses problemas. Com essa natureza. Olha, tudo em homeostase. Por enquanto, né, enquanto a gente não estraga tudo. Mas olha como a natureza está em equilíbrio. Esse sol que se doa incondicionalmente para mim todos os dias, faça chuva, faça sol não, né? Porque se faz chuva não... Mas entendeu, ele ainda está lá, mantendo a vida aqui. E esse sol não pergunta para mim, para que time que eu torço, o que eu acredito, o que eu não acredito, ele está lá para mim. Olha essa natureza, esse oxigênio, essa abundância, essa perfeição que patrocina a minha vida. E tudo isso é para mim. Isso não é uma ótima notícia? Quando Jesus veio à Terra, ele disse sim, que às vezes o mundo vai deixar a gente desanimado, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas antes de dizer isso, ele veio trazer o que? Aquilo que ele chamava evangelho. Qual que é a tradução de evangelho? Evangelion, boas novas, boas notícias. Boas notícias. E qual era a boa notícia de Jesus? Eis que o reino está aqui, acabou a espera. O reino está aqui, dentro de vós, à volta. Mas precisa se comportar de acordo com isso para sintonizar, para ver esse paraíso. E aí ele traz a doutrina dele, por assim dizer, para que a gente entre num estado de espírito, de modo a nos conectar com esse reino. Dentro primeiro e fora também depois. Porque só o que existe é Deus e o amor dele. A gente que sobrepõe a nossa ignorância sobre isso. E depois põe a culpa em Deus, né? Deus que é o responsável pelas cagadas. Não, somos nós. Deus quer a nossa felicidade. Claro que isso passa por um processo de educação interno também, de comportamento, de valor, tudo mais. Mas a gente aprende na paz. A gente escolhe a porrada e colhe a porrada. Até o momento em que a gente olha e se cansando de apanhar, a gente fala, isso aqui não serve para mais nada, a não ser me dar porrada. E como é inútil ficar vivendo tomando porrada, não quero mais isso para mim, o que eu preciso fazer? É o caminho do amor? Entenda você da forma que eu entender. Aí você dá um único passo. Porque é isso, é um único passo que muda a sua direção na vida. Se você está andando para essa direção, andando, para você mudar de direção, você não precisa andar todo o resto para o outro lado. Basta você virar e dar um passo na outra direção, você já está no outro caminho. A gente aprende pelo amor. A vida pode ser um piquenique, sim. A vida não tem que ser uma escola chata, não. Não é porque o médium, o pastor, o padre, o livro que você leu falou que é que tem que ser. Cuidado, porque o modelo que a gente tem de escola e que vai associar essa imagem no nosso inconsciente e a partir daí projetar nossa vibração e a nossa conexão com uma realidade compatível, é uma imagem de escola que está atrasada, que é injusta, que é ruim, que é chata, que não sabe ser escola, não sabe o que é aprendizagem, como a gente já deveria ter aprendido. No século XXI ainda está muito atrasada. E desculpa, não estou sendo arrogante não, eu estou sendo técnico. Eu sou formado para isso. E sou muito sério, porque eu sei que tem gente sofrendo porque pessoas não falam a real como eu estou falando. Talvez a vida seja muito mais um piquenique do que uma escola chata.
Um piquenique que te ensina. Claro, você pode escolher, aí é da tua responsabilidade, não aprender no meio do piquenique. Não querer caminhar na direção do piquenique. Mas o piquenique está aqui pra gente. Deus deu uma vida linda para todo mundo. Com as consequências que a gente vai trazendo dos outros contextos, com certeza. Mas não para que aquilo defina a nossa existência e o nosso futuro. Mas que a partir daquilo a gente se liberte, a gente se cure, a gente se alinhe novamente a essa proposta de amor maior que diz assim: você existe porque eu te amo demais. E eu sei fazer uma coisa legal pra caramba. Eu acho que é uma ofensa a Deus diante de tudo o que Ele nos entregou. Eu sei que muitas vezes é dureza, por conta das nossas confusões. Mas Deus está além disso. E eu acho uma ofensa a gente olhar para tudo que Deus oferece de possibilidade para a gente e a gente querer resumir todo esse presente como se fosse uma coisa ruim e chata. Às vezes é a gente que está sendo chato e ruim, que está querendo projetar isso para fora e pondo a culpa em Deus. Mas será que é essa a vida de Deus? A vida que Deus quer pra gente? Esse é o sonho que Deus quer pra gente? Faz um teste para você tirar a conclusão. Chame duas pessoas. Duas pessoas que você gosta, que você ama. Pode ser amigos, pode ser família, pode ser... mas pessoas que estão ali por você e você está ali por elas. E compartilha que seja 1 hora de uma coisa muito simples, que seja um pão com alguma coisinha, um pão com manteiga, um cafezinho, um passeio no parque, alguma coisa, mas que você esteja ali presente, que você não fique no celular o tempo todo, que você esteja ali, deixa o celular de lado, compartilha, compra aquilo para a pessoa, um pão que seja, e dá com verdade. Ou ainda, de repente você tem um parente, um avô, uma avó, uma tia, um tio, uma mãe, um pai, irmãos, sobrinhos. Liga para essa pessoa e fala assim para ela: o que você gosta de comer? Ah, eu gosto de um negócio, de uma lasanha assim. Qual que é teu endereço? Ah, é a rua não sei o que tem. Vai no teu iFood. Isso não vai te deixar mais pobre, não. Se você fizer uma vez na vida, não vai te deixar mais pobre. Faz esse teste. Vai no seu iFood e pega lá um restaurante gostoso que faz a lasanha que a velha gosta. E põe o endereço dela e manda entregar essa lasanha para essa familiar sua, esse familiar seu. E depois espera o telefonema de volta. Ou esse lanche da tarde, esse almoço feito com carinho. Gente, eu não estou falando do caminho sobrenatural idealizado, eu estou falando do caminho das pessoas simples. Faça isso com verdade. Faça esse piquenique com verdade. Esse partilhar do pão com verdade, com amor. Para que você possa expandir isso depois naturalmente, transbordar mais isso para quem precisa. Mas começa pequeno, com verdade. Faça com amor. E no final desse dia, olhe para o seu coração e lembra do que eu falei hoje. Veja se você não sente Deus exultante, como se Ele tivesse exultante. Claro, porque Deus não é um personagem, mas enfim, você vai me entender. Vê se você não vai encontrar no seu coração aquele sentimento de: é para isso que eu existo. E é tão simples, e é tão bom. E se eu replicar isso um pouco mais? E se você replicar isso um pouco mais? E se quem estiver do meu lado replicar isso um pouco mais na simplicidade? Será que se a gente fizer isso na simplicidade e com o coração, a gente não vai começar a criar uma realidade, sintonizar com uma realidade em que a gente não tem mais que ler essa experiência como sendo uma escola chata, que você só aprende na porrada? E não que os desafios vão deixar de existir. Mas você não vai estar mais nessa vibe. O que você está oferecendo para a vida, independente do que a vida te ofereça,
O que você oferece já está mais consciente. E nesse dia da simplicidade, que você se permitiu se abrir, você não ofereceu porque você se acha melhor, porque você se acha superior, porque você é da luz, porque você é espiritualizado e viu esse vídeo que é pôr em prática. Não. Você vai se abrir com essa pessoa. Vai pôr a sua vulnerabilidade, ela vai ser acolhida e você vai acolher a vulnerabilidade daquela pessoa e vocês vão poder ser verdadeiros e compartilhando no amor em verdade. Veja se no final do dia você não vai sentir Deus no teu coração falando: é para isso que eu te criei, diacho. Não era muito mais simples se você se permitisse seguir o meu plano? Vamos começar a partir de agora. Então é por isso que eu deixei de acreditar que a Terra é uma escola. Claro que você aprende. E a gente está aqui também para aprender. Mas é por consequência. A gente aprende quando a gente vive bem, com dignidade. Eu não estou falando viver bem ostentando as coisas aqui, não. Não. Viver com o coração. Porque viver com o coração conecta a gente com essa possibilidade de viver com alegria, viver com prazer. Mesmo diante dos perrengues. Mas aí o perrengue está aqui, você está aqui, vocês não se misturam. Você não quer mais viver isso, essa vida. Você começa a viver com gentileza, com mansidão, com carinho, com beleza. E aí quando você vai ver, por consequência você já está aprendendo. E muito mais do que se você estivesse só se ferrando e acreditando que você está aqui só para se ferrar. Eu acho que o passo que a gente tem que dar é mudar essa crença. Porque no momento em que eu afirmo que eu estou aqui para me ferrar, eu me conecto com isso. Agora, no momento em que alguém me diz que eu estou aqui porque eu sou imensamente amado por Deus, eu me abro a essa possibilidade. E mesmo diante dos perrengues, é Ele que vai me tirar dali. E vai me tirar dali porque, embora a perfeição dele para existir totalmente contém as minhas lágrimas, Ele está ali para que possa me ver sorrir. E eu acredito num Deus que quer me ver sorrir, num Deus que quer te ver sorrir e num Deus que é o sorriso por trás da nossa alegria. Nem todo mundo que passou por uma escola na Terra teve, necessariamente, nem uma experiência alegre e nem uma experiência de aprendizagem real. Não estou falando para a gente virar a vida um oba-oba, fazer o que quiser, a pança para cima. E também não tem problema se você quiser passar meia hora do teu dia com a pança para cima pro sol, é até ótimo, vitamina D e tal. Né? Mas assim, não é a gente virar vagabundo. É a gente entender que a gente está aqui por algo diferente, que não é ficar levando porrada. E aí você transborda isso. Isso começa a ser uma realidade que você vai construindo dentro de você. Devagarzinho ela vai aumentando. Nem sempre ela vem inteira de uma vez. Mas você vai insistindo, você vai se conectando, vai se manifestando. Aí começa a transbordar a sua volta, começa a impactar pessoas que estão à volta. E aquilo começa a crescer dentro delas. E vai fazendo um efeito, um ciclo virtuoso. Talvez você esteja assistindo esse vídeo passando por algo muito difícil. Lembra que eu disse? Às vezes Deus está mais presente justamente na nossa vulnerabilidade. Deus está na nossa lágrima e sente junto com a gente. E às vezes na nossa lágrima Ele precisa dizer: meu filho, minha filha, primeiro que eu estou contigo, que situação difícil. Vou fazer o que for preciso para a gente sair juntos dessa, mas é importante que você me ouça nesse momento. Isso que está acontecendo não é manifestação do propósito do que eu tenho para a sua vida. Isso foi uma contingência de situações que aconteceram. Mas saiba que eu estou aqui junto contigo e quero te tirar junto, ainda que você não entenda nesse momento e queira se revoltar comigo. Mas eu estou aqui para te dizer que por mais que esteja difícil, você foi colocado nessa criação, colocada nessa criação para ser feliz, para sentir a plenitude do meu amor. Vai ficar tudo bem.
Deus tem bom gosto. E eu acho que a gente está aqui para algo melhor do que simplesmente ficar apanhando. Mas lembra, é igual ao plano espiritual. Nosso lar existe para André Luiz. O que existe para você? Ou o que vai começar a existir para você com a escolha, com a decisão que você vai fazer a partir do momento que você tiver terminado de assistir esse vídeo. Um beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Que a Mãe Divina esteja com todos vocês. E vou colocar aqui o link embaixo do meu livro mais recente e da nossa campanha também do... Qual que é o nome? Do Apoia-se. Gente, fica na paz, beijo na alma, brilha a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol.